A gente vai dar continuidade aqui com o painel. Vou passar aqui um pouquinho para cada um, para eles se apresentarem. E a gente vai bater um super papo aqui, né, sobre o mercado digital para o setor beleza e cosméticos, dando continuidade a tudo que já foi dito anteriormente, mas agora olhando para as operações. Então aqui a gente tem grandes logos, grandes profissionais que fazem acontecer no mercado há muito tempo e que vai trazer uma escola da vida, né, digital nesse setor para vocês. Então, depois, se vocês quiserem interagir, levantar a mão, fazer perguntas, fiquem à vontade, que aqui é um bate-papo mesmo para a gente conseguir aprender bastante com eles. Então, vou passar aqui o microfone para cada um se apresentar e depois eu vou jogando umas perguntas aqui para eles trazerem alguns temas e a gente discutir, tá bom? Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Manuela, eu sou diretora de operações do Asas. O Asas fornece soluções para gestão, né, principalmente focado em meios de pagamento. Então, hoje a nossa missão é automatizar toda a vida do empreendedor, para que o empreendedor ele possa focar no seu negócio, então aquilo que ele sabe fazer, até que a Simone comentou, e deixar toda essa parte burocrática de pagamento com a gente, que a gente tem uma série de tecnologias e automações para ajudar vocês. Bom, gente, já falei bastante aqui hoje. Eu hoje tenho uma startup que é um ecossistema dedicado à beleza independente, que é a Belong Bee. Tem um grupo de coisa, dentre elas um varejo, mas o objetivo principal do nosso ecossistema é apoiar empreendedor independente no mercado de beleza, seja com a operação de varejo, seja com o educacional, até a parte de investimento que a gente não viu agora. Oi, pessoal, sou a Priscila Viana. Eu inicialmente comecei em moda, mas depois fui para e-commerce em diversas categorias. Então, tenho mais de 14 anos aí em mercado digital, desde Magalu, Carrefour, Bauru, Braé, um pouco de tudo. Minhas últimas experiências têm sido nesse mercado de beleza, de estética, que eu estou apaixonada. Hoje eu sou Head de Marketing na Botoclinic, então eu estou com todo o time de marketing, time de e-commerce, CRM, temos uma célula lá de vendas online. Hoje a gente é uma rede de lojas, 120 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, e a gente oferece serviços de estética, tanto injetáveis quanto altas tecnologias, aí as melhores tecnologias de estética do mundo. É isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Campos, eu estou aqui como CEO da Bianchi, uma marca beleza de feminina. E essa é uma posição recente, eu estou só há 6 meses no cargo, mas eu estou há mais tempo no setor. Antes de vir para a Bianchi, eu criei uma marca masculina chamada Dr. Jones. O Zé ficou bastante tempo lá e fez a venda do Grupo Boticário. Então passei um tempo dentro do Grupo Boticário na integração e agora é mais recente, estou na Bianchi. Então, circulei aí tanto no mercado masculino quanto no feminino. Muito bom, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, eu acho que vai ser um papo muito bom. A gente quer falar bastante sobre essa visão operacional de vocês, como heads, como empreendedores, né, e trazendo um pouco a visão de pagamentos, que é uma ponta muito importante nesse nicho. E eu acho que começando já com o Guilherme, que está com o microfone na mão, né, todas as perguntas que eu for fazendo aqui, a gente vai circulando entre vocês, para vocês trazerem o ponto de vista de vocês em cada operação. Acho que tem muita vivência aqui, que todo mundo quer saber, né, e até aprender para levar para os seus negócios. Então, Guilherme, acho que o mercado, né, digital, nesse nicho, ele é muito volátil, né, que a Simone trouxe aqui tanta riqueza de informações do mercado mundial e o quanto isso tem impactado aqui o Brasil e todos os meios, né, de canais e o que isso reflete no consumidor final. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso. Eu acho que você viveu vários desafios aí também na própria Bianchi, reformulando tudo. Então, o que foram os desafios que mais pegaram aí, né, no seu nicho de aprendizado, que você entende que faz sentido passar, e de dicas, tipo, como que o desafio maior, ou seja, de experiência de marketplaces, ou experiência do próprio canal de e-commerce,
ou experiência de alguma ponta específica que você queira contar, que doeu mais e que possa trazer um aprendizado para todo mundo. Bom, a pergunta é ampla, assim, né? Tentar patear um pouco e dividir também com o pessoal. Mas, a real é que, assim, desafios operacionais, acho que todo mundo que empreende, qualquer negócio médio, pequeno, né, é super desafiador. Né? Vai desde o capital de giro, capital é caro no Brasil, desde que a gente não tem fábrica, então é relacionamento com fábrica, atender os mínimos, fornecedor de embalagem, logística, né? Atender o Brasil todo, o Brasil é um continente, assim, tem N desafios, mas acho que eles são, sempre tiveram esses desafios, sempre vão ter. Acho que hoje, mais específico, assim, onde eu mais me tiro o sono, assim, né? Acho que é uma preocupação que eu tenho, é que, apesar de ter todos esses desafios operacionais que eu falei, talvez nunca foi tão fácil lançar uma marca. Quer dizer com isso? Hoje você tem N terceiristas, você tem N fórmulas prontas, você tem N canais de venda, e hoje qualquer pessoa com um Instagram, uma conta de TikTok consegue vender seu produto. Isso era muito diferente há, sei lá, 20 anos atrás, né? Você tinha menos canais de comunicação. Então hoje qual é o desafio? E você tem que estar olhando sempre, obviamente, os players grandes, os líderes, você tem que estar olhando os concorrentes mais diretos, mas a qualquer dia aqui pode surgir uma nova marca, uma influenciadora, faturar 100 milhões, né? Que tem essa modalidade falando antes. Assim. E essa variedade de produtos, marcas, canais, ela deixou a consumidora e o consumidor mimado no bom sentido. Você é muito bem atendido. Qualquer coisa, qualquer posicionamento, qualquer faixa de preço, qualquer cor de embalagem, qualquer canal. Então, assim, como é que você conquista a atenção dessa consumidora, né? Como é que você faz a sua marca ser relevante? E aí, fazendo um pouco mais do desafio da Bianchi, a Bianchi, para quem não conhece, a Bianchi foi uma das pioneiras desse modelo de marca digital, né? Assim, talvez a primeira marca realmente deu uma relevância no tamanho, atuando nesse modelo de NVB, que assim, bastante. E ela usou também muito cedo as influenciadoras. Então, sei lá, 2018, 2019, a Bianchi já trabalhava com uma das três influenciadoras hoje, também famosa, dentro, está trabalhando desde 2018 e 2019. E 2019 e 2020, com a pandemia, a Bianchi explodiu, impressionante o tamanho que ela chegou, mas vendendo sempre no canal próprio dela, no e-commerce próprio. Então, ela nunca, naquela época, ela não estava em marketplace, não estava em varejo físico. Só que ao mesmo tempo ela meio que se acomodou nesse modelo de influenciadora. Como ela descobriu muito cedo, era muito fácil usar influenciadora num momento que era menos competitivo. E aí veio a pandemia, talvez o primeiro ano da pandemia, também na dor de braçada. E aí em 21, todas as marcas de todas as categorias começaram a usar muito as influenciadoras. E o que aconteceu? Ficou mais caro, o alcance mudou, ficou mais competitivo. Teve também, quando a pandemia começou a baixar, teve a volta para o varejo físico, e a Bianchi não se adequou a esses movimentos de mercado, e a marca encolheu um pouco, assim, puxou 2 anos. Então eu acabei de entrar lá no desafio de tomar um crescimento. Mas vou deixar vocês lá também para não monopolizar, tá bom? Não, mas é muito legal. Bianchi é muito... Sou cliente também, e eu acho que sempre foi uma marca que sempre esteve muito latente entre as mulheres, né? Então, a gente não sente encolher, o consumidor não sente isso, né? Mas é muito interessante ver essa história. E aí eu vou passar um pouco aqui também, eu acho que, pensando em indústria, né? Existe uma mágica muito forte por trás dos bastidores aqui, né? Então, vou passar um pouco aqui para a Pri trazer essa visão do que já viveu, né? Eu acho que também na antiga casa, e esse aprendizado de como que essas dores, né? Que não são só na ponta de vender, ela às vezes até atrás dos bastidores, o que você mais viu, assim, de desafios que são... E aprendizados que falou, isso mudou a história dessa operação, né? Que você pegou 2 operações muito grandes e muito famosas. Então, acho que isso... Agora, acho que não tem ninguém aqui que não usou a sua antiga casa, a Braé, né? Então, acho que é a queridinha feminina. Então, acho que, assim, o que você traz desse aprendizado dessa indústria, que é varejo, que é tudo, né? Então, pega todas as pontas. Nossa, acho que quando eu vejo o meu background, foram muitos desafios, Eu acho muito importante todo mundo da operação
ter uma visão muito clara de PNL e de gestão, de saudabilidade do negócio. Eu acho que isso que traz o drive para a gente tomar a decisão, sabe? Então, em todos os grandes projetos que eu toquei, a gente olhou muito para isso. Então, desde Magazine Luiza, quando a gente queria ampliar o nosso portfólio de decoração e de utilidades domésticas, portáteis e tal, a gente falou como que a gente faz isso de uma forma que não anegue muito a nossa operação. E aí a gente foi e criou o cross-docking com os fornecedores. Isso lá atrás. Então foi um baita projeto de logística. Então eu, como gestora de e-commerce, estava lá fazendo um projeto de logística, contratando consultoria e tal, com a galera de CD para a gente fazer isso. No Carrefour, eu tive o desafio de colocar moda dentro do site. Então, eu coloquei cueca num Black Friday num CD que só vendia geladeira e pneu. Imagina isso. Então, assim, eles falaram, você é louca. Tipo, foi em setembro. E eu falei pra diretoria, a gente vai colocar e a gente vai vender tantas mil cuecas na Black Friday. E aí o pessoal falou, você é louca. Tipo, a gente não sabe trabalhar com isso, a gente vai ter um monte de perda. E aí, pra vocês terem ideia, a gente começou com um projeto, a gente falou, vamos pilotar esse projeto. A gente colocou dentro do cofre onde ficava relógio. As cuecas estavam lá para não roubar e a gente conseguia fazer o teste, né? E depois salvar para os outros CDs. Então, a gente sempre pensando nisso. Como que a gente fazia para otimizar e provar que aquele negócio ia dar rentabilidade, né? E Balduco, a mesma coisa. Como que a gente faz um D2C de sucesso na Balduco, sendo que eu tenho um CD que sai caminhão fechado para os grandes varejos? Como que eu faço isso de uma forma fragmentada? Foi um baita também desafio. Na Braé também, mesma coisa. Eu era distribuía, né, para grandes varejistas. Como que eu faço um D2C? Então eu acho assim, principalmente questão, a gente estava falando aqui de operacional, questão de logística, foi um dos pontos principais, assim, porque no bottom line, para ficar tudo azul, isso era um ponto crucial. Em Braé, eu saí de um faturamento em janeiro de R$500 mil, para no meio do ano estar faturando 7 milhões para fazer uma Black Friday de mais de 20 milhões. Então, assim, como que eu escalei isso? Então, no meio do ano eu tive uma mudança super grande de WMS e de logística ali, mudando meu parceiro logístico. E na Black Friday eu estava propondo para a diretoria a gente ter um armazém próprio. Imagina o custo disso. Então, a gente teve que fazer muita conta para mostrar qual era o nosso objetivo. Talvez nosso EBITDA do Black Friday ia ser menor, mas a gente ia ter um alcance de marca e distribuição muito grande. Então, a companhia queria isso, queria aumentar a market share, a gente tinha que realmente distribuir o máximo de produto e vender muito, né, sem ter prejuízo, então até qual o limite ali dentro da questão operacional que a gente podia chegar. Então, acho que sempre são esses desafios. Hoje, eu estou na Botoclinic, a gente está com um projeto estruturando um projeto de e-commerce, onde as pessoas falam, ai, Pri, você não vai ter logística, que bom, né, porque eu vendo serviço. Eu falo, eu não tenho logística, mas eu tenho estoque, porque eu tenho os estoques de loja, né, do agendamento da loja. Eu tenho uma questão de tecnologia muito sensível, eu tenho uma questão de atendimento do cliente, de tangibilizar esse serviço para o cliente e trazer segurança na hora da compra, muito grande, porque o cliente está comprando um injetável, ele está comprando um produto de alto valor, né, que meu ticket médio hoje está em torno de R$1.500, R$2.000, e é algo que mexe com a saúde dele. Como que eu trago todas essas informações que eu sou toda regulamentada, que meu time é um time super bem formado, que está super antenado nos maiores congressos do mundo, eu trabalho com os melhores produtos, como que eu explico isso e mostro tudo isso no ambiente digital? Né? Então, eu acho que cada negócio a gente tem que entender o contexto, né, do negócio, o que é importante, e no final eu falo sempre com o meu time, a gente não é ONG, e toda empresa vende alguma coisa, vende serviço, vende produto, senão é ONG. Como a gente não é, a gente tem que dar lucro. Então, acho que é sempre importante, eu sempre dou essa visão para o meu time, de PNL, de custos, para a gente tomar decisões de acordo com que a estratégia da companhia e que a gente vai dar um EBITDA maior para a companhia. Maravilhosa. E você, Si, traz um pouco aí da sua background enorme para contribuir aqui com a gente. Nossa, gente, já falei demais. Bom, eu venho no mercado de digital, né? Empreendi lá em 2011. A gente tinha uma empresa de fidelidade, vendi. Desde 2013 eu estou nesse universo de cosméticos.
Não pretendia entrar nesse mercado, entrei por acaso, de repente me apaixonei e desde então eu venho combinando duas coisas na minha vida, que é o digital e o mercado de beleza, né? E como o Guilherme falou ali, essa questão das NVBs e tudo mais, bom, eu amo essa história porque eu assisti de perto, mesmo quando eu estava num player internacional, que era o caso de Sephora, e depois como empreendedora. Então, eu hoje empreendo, né? Como eu falei, tenho a Belong, que é esse ecossistema, mas mais que isso, eu me sinto aqui uma conhecedora, desbravadora. Amei a história das cuecas. Por quê? Porque a gente está aí para quebrar paradigmas, mas eu me defino também como uma pessoa que está na operação digital de um mercado pulsante e tentando entender esses movimentos rápidos e se adequar a eles. Concordo com o que o Gui falou aqui, do movimento de crescimento, de boom, de como o mercado vai se adequando e como é que a gente vai adequando as nossas estratégias. Então, acho que é isso, né? Eu tô no dia a dia, estou no corre. Eu brinco muito que eu não gosto de ouvir, eu prefiro ouvir de quem está no jogo, porque eu acho que tem que entender rápido o que muda e como é que se executa. Então, interessada aqui em ouvir as histórias também, porque eu sei que está todo mundo no jogo. Sim. É um pouco disso. Manu, traz pra gente um pouco como que o desafio, né, das operações, né, a gente está muito voltado, né, estava comentando com a Pri ontem sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de operação, experiência, esse mercado traz experiência, né? Então, é o mais bonito, é a influencer mais famosa, né? É o batom que não fica grudando, que não sai, etc. Só que é um mercado que quando a gente vai comprar, a gente faz um carrinho, ele não é um carrinho barato, só que ele não é o mais cuidado quando a gente compara com outros produtos. Então, não sei se todo mundo sabe, quando vai comprar uma geladeira, um telefone, existe um antifraude ali que olha tudo no detalhe. E esse mercado ele não tem essa varredura, porque ele é identificado como um ticket baixo, mas não é tão baixo, porque na hora que você põe um carrinho que a gente quer, ele fica quase o valor da televisão, né? Então, exatamente. Como que o pagamento ele entra na experiência, no desafio da operação para não deixá-la mais cara ou não fazer com que esse cliente tenha uma experiência ruim na ponta e deixe de comprar aquele carrinho por dificuldades de pagamento? Legal, gente. No Asas a gente tem bastante experiência com isso, né? Então, a gente nasceu aí com o foco de ajudar o empreendedor a reduzir inadimplência. Então, a gente testou muito mesmo na nossa fatura. A gente trabalha muito com testes dentro do Asas. O que reduz a inadimplência, o que faz aquela pessoa pagar. E hoje, até aproveitando o que o Guilherme falou, acho que o consumidor está muito mimado mesmo, né? Tem muita opção, até no meio de pagamentos, fintechs e bancos. Então, tem muita opção. O que é um diferencial, né? Quando a gente fala de carrinho, de não abandonar carrinho, é dar opção para o pagador. Então, né, quando a pessoa ela vai ali efetuar uma compra, é ter opção ela poder, né, pagar com Pix, com boleto, com cartão, ela poder ter essas facilidades que a gente tem agora do Pix, o Pix recorrente, né, o compre agora, pague depois. Então, tá com meio de pagamento que possa fornecer isso para vocês. O antifraude é extremamente importante. Então, hoje no Asas, né, a gente está integrando com o Shopify, a gente já roda um antifraude, principalmente para quem trabalha com cartão de crédito, isso é extremamente importante, para não dar prejuízo para quem está vendendo e não dar transtorno também ali para o pagador, enfim. Então, hoje a gente também fornece até uma consultoria para quem vem, né, usar o Asas como meio de pagamento, vai usar cartão de crédito. Como que você se posiciona ali, até às vezes o nome que vai lá na fatura do pagador, ele pode evitar um chargeback, pode evitar uma perda financeira. Então, a gente fornece todo esse atendimento especializado para realmente a gente ter uma experiência positiva na hora do carrinho. E também é ter tudo transparente, né? Como que eu deixo claro ali para o pagador, como que ele vai pagar, quais são as taxas, como que vai chegar esse pagamento para ele, e sempre reduzir fricção. Então, se vocês puderem usar a tecnologia a favor de vocês para ele fazer o mínimo de esforço possível na hora de efetuar o pagamento, isso garante que não vai ter um abandono de carrinho. Então, utilizar todas as ferramentas, tecnologia, automação, hoje o Asas fornece tudo isso.
e também inteligência, para vocês entenderem em que momento da minha jornada que o cliente está abandonando esse carrinho e o que eu tenho que mudar nessa jornada para que ele realmente efetue o pagamento e continue com a compra. Muito bom. Eu acho que dados, né, é um ponto aqui que todo mundo concorda que é o principal, talvez o cérebro do negócio, né, nem o coração. Então, eu queria começar aqui com o Guilherme novamente falando um pouco disso. Eu acho que com essa era, né, inteligência artificial, a gente tende a achar que isso é só um robozinho mais inteligente que fica ali na experiência na ponta e nem sempre, eu acho que nos bastidores da operação ele vai muito além disso. Como você está vendo essa transformação de inteligência e o que ela tem ajudado ou você imagina que vai ajudar na operação para vocês, decisores? Não, dados, eu acho que bem até para contar um pouco mais da minha experiência antes de vir a Dr. Jones, que era a marca que eu trabalhei antes, que ficou no Boticário. E quando a gente vendeu o negócio do Boticário, a Dr. Jones era uma marca ainda 100% digital e 100% direct consulta, ou seja, 100% das vendas eram através do nosso canal. Então, qual que era o grande valor disso? Por um lado, obviamente, a gente estava limitado com os vários canais, mas por outro, a gente tinha controle de 100% dos dados. Então, isso teve muito a ver com a venda do Boticário. O Boticário todo mundo conhece aqui, usa bilionária, 40 milhões de mercado, mas uma das fraquezas que eles tinham é justamente com o consumidor masculino. Né? O Boticário é um grande vendedor hoje de perfume masculino, mas quem compra é a mulher. Né? Raramente o homem compra. E a gente, do lado, a gente tinha uma marca, o tamanho do Boticário muito pequena, mas por outro lado, o que a gente tinha? Tinha uma base de dados muito valiosa de hábitos de consumo do homem em relação à categoria. Como a gente controlava 100% das vendas, conseguia saber exatamente o que esse homem compra primeiro, o que ele compra segundo. A gente tinha uma estratégia assim, como isca, a lâmina de barbear, com um produto de alta recorrência. Depois a gente acompanhava a jornada desse homem, como é que ele ia evoluindo para outras categorias. Então começa com lâmina, depois vou para espuma, depois vou para pós-barba, depois vou para o banho, depois vou para o cabelo. Isso, para um player como o Boticário, é muito valioso, porque ele consegue massificar isso e olhar isso numa escala bilionária. Né? Então, isso é uma valor dos dados para a gente, assim, sempre foi um grande pilar do nosso negócio. E agora, entrando mais talvez em IA, né, AI, essa parte de processamento de dados, produtividade em geral, é transformacional. Assim, é um impacto que isso vai ter, não é daqui a alguns anos, é nos próximos meses. Assim, né? Então, a gente já está usando isso, a gente está usando em tudo, mas a gente consegue usar para, principalmente, ganho de produtividade. Assim. Um exemplo pontual aqui, nem é tão de dados, mas é de conteúdo mesmo. Né? Ele passa para ela. É marca que anuncia online, sei lá, 3, 4 anos atrás, uma das dores era a variedade de peças, como é que você testa uma campanha nas mídias pagas digitais. Eles têm uma variedade muito grande de peças, tem que testar a cor, tem que testar a posição de preço, o tamanho de preço. E hoje com a AI, você chega, eu queria, por favor, 50 peças para essa imagem, faz a variação e ainda fica testando de qual performa mais e performar, você cria mais variações e continua testando. Assim. O ganho de produtividade é absurdo. Assim, não é um diferencial usar AI. Quem não estiver usando AI vai ficar para trás. Assim, vai ficar muito menos produtivo e menos eficiente. E o custo, né, disso fica muito mais latente. Pri, na sua visão, né, que você vai mais serviços agora, né? Então acho que o AI vai em outras esferas, até na inteligência ali do seu estoque, de não ter desperdício. Você vê dessa forma? Eu vejo o AI também como algo que, claro, não tem volta, gente, e que vai evoluir muito rápido. Falo assim, no final do ano, quando a gente vê o tanto que já evoluiu, e quem não está estudando, quem não está envolvido nisso, vai ficar para trás mesmo. Eu acho que os profissionais têm que se adaptar. Hoje, a gente vê várias oportunidades dentro do negócio. Essa parte de performance super, né, a gente já está usando também, para a gente desdobrar peça e tal, coisas. Acho que trabalhos que são muito operacionais, eles vão ser substituídos por AI sim. Tem até assim, rumores aí, né, que vão diminuir as vagas aí mais júnior e tal a longo tempo, né. O CEO da Salesforce mesmo, ele deu alguns depoimentos aí recentemente que deram até uma assustada, o pessoal falando que ia diminuir 40% do pessoal e tal, de times de digital e tal, por conta disso.
Eu acho que é o profissional se adaptar. Então, eu vejo assim, por exemplo, os designers, eles têm que estar super antenados com AI. Né? Eu tenho conversado com amigos meus que são diretores de arte, eles já estão fazendo muitos comerciais com AI. Então, sei lá, a gente sabe, por exemplo, fazer cabelo. Pra vocês terem ideia, a gente fazer uma luz de um cabelo, por exemplo, do comercial da Pantene, chega a custar quase R$1 milhão de luz, Nossa. só de equipamento de luz. É caríssimo. Então, assim, como que a gente não, às vezes, pode utilizar isso usando AI? Mas aí o time que está fazendo a produção tem que entender de uma técnica específica, né, de uma plataforma específica que faz isso. Eu acho que vão surgir essas oportunidades em diversas coisas. Na questão de gestão, eu vejo uma baita oportunidade também. Hoje em dia, a gente tem vários gapzinhos de gestão nas companhias que podem ser substituídos. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava falando assim, Pri, eu tenho um monte de e-mail na companhia que fica lá, a gente fica pagando conta de e-mail de pessoas que saíram. Por quê? Porque o RH não manda informação para o time de TI, para o time de TI ir lá e desabilitar. Então agora eles já colocaram um AI que já faz isso automático. A pessoa saiu do sistema da empresa, automático já envia uma ação para desabilitar o e-mail daquela pessoa. Né? Então eu acho que agora a gente trabalhar a AI muito mais ativa com os agentes, inclusive, né? Do que ela passiva, porque a gente conheceu a AI lá no começo muito em atendimento e tal, né? Então você coloca um monte de informação lá dentro dela e ela responde. Você melhora tom de voz e tal. Isso eu acho que são os primórdios da AI, né? Hoje a gente já está com a AI mais ativa. Então, por exemplo, no nosso negócio, a gente está trabalhando uma inteligência artificial para resposta de atendimento. A gente começou primeiro com o quê? Eu falo que lá na Bodoclinic mesmo, a gente tem o saque e tem o sal. A gente tem que atender as lojas, então tem que ter o serviço de atendimento às lojas. E aí tem um monte de sistema e o nosso turnover é muito alto. Varejo, 120 lojas, um monte de vendedor. Então o pessoal entra, às vezes não sabe usar algumas ferramentas. E aí a gente criou uma AI no WhatsApp, que antes era uma pessoa que ficava atendendo essa galera, tanto o meu time de marketing, o time de TI, todo mundo atendendo o pessoal de loja. Hoje a gente criou uma AI, a gente colocou um monte de informação lá, colocou o tom de voz da Bodoclinic e eles perguntam as coisas para a AI e ela responde tudo, parece estar conversando com uma pessoa. Então isso eu acho que é o passivo, é o básico. Agora, para o nosso atendimento, a gente quer que a AI responda, que ela, por exemplo, se às vezes o cliente quer agendar numa franquia, ou que é um preço especial de uma franquia que a gente não tem acesso, então ele já pega aquele número, já manda para a franquia e já avisa, esse cliente está querendo tal informação, entre em contato com ele, ou então, por exemplo, o cliente ele já quer fazer agendamento, então ele já vai no meu frente de loja, já faz o agendamento de avaliação para aquele cliente, já dá a solução de qual é a doutora mais indicada, especialista naquele procedimento, explica para o cliente como que às vezes aciona já uma videochamada para fazer uma avaliação online. Então, assim, já toma mais ações, sabe? Então, acho que a gente tem que ficar... E hoje tem muitas ferramentas simples de usar, que a gente consegue... Igual tem outro dia, eu estava vendo uma que chama N8N, que você consegue fazer vários agentes. Ele funciona como se fosse um Figma. Quem entende um pouco de design aí vai conhecer o Figma. É muito simples de trabalhar e você já cria vários agentes. Então, por exemplo, o cliente pode entrar em contato com o atendimento e eu identificar com uma pessoa idosa. E aí falar assim, olha, a gente que atende pessoas idosas, atende ele. E aí tem um tipo de atendimento específico para aquela pessoa que é idosa, que mora no Rio Grande do Sul e, tipo assim, bem personalizado. Então, eu acho que a gente está evoluindo para isso, sabe? Otimizar tarefas operacionais do dia a dia, para a gente ter ganhos aí, que de pouquinho em pouquinho a gente tem muitos ganhos, e também da gente trabalhar os agentes para eles fazerem, além de tarefas operacionais e aquilo que é tudo igual todo dia, mas ele ter uma abrangência ali de soluções para ele já tomar decisões por nós. Assim, acho que é isso que a gente está evoluindo rápido. E aí a operação fica mais rápida e eficiente para quem está trabalhando nela, né? Que eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo, que a inteligência ela é para ajudar a gente a ser mais rápido no operacional. A gente reclama tanto do operacional, na hora que tira a gente do operacional, a gente fica desesperado. Tipo, meu Deus, vão me mandar embora. Não, agora você vai ter mais tempo para pensar. Então, acho que é nessa linha. Sim, e como você tem muitas empresas dentro da sua empresa, né, que são muitos empreendedores, muitas marcas,
pequenas, médias, grandes, né, todas brasileiras, eu acho que você sente muito aí o que está evoluindo e o que não está evoluindo com a IA e tecnologias e afins. Como tem sido esse crescimento? Ele realmente, né, quando a gente tem uma empresa que mexe com o brasileiro na essência, sem ser as grandes marcas que têm dinheiro para fazer as coisas, a gente está vivendo mesmo essa disrupção ou ainda não está tão rápido quanto deveria? Na verdade, assim, eu como empreendedor, eu acho que o empreendedor ele não tem muita opção, né? Ou ele entende, ou ele vai ficar para trás e no fim do dia é o capital dele que está em risco. Essa é a grande verdade. Eu acho que quando a gente está dentro de uma companhia, a gente tem mais tempo para assimilar as mudanças, fazer até um determinado charme, que a gente você não inova muito, mas aí você usa uma inteligência artificial para fazer qualquer coisa, você já fala, estou usando inteligência artificial, né? Aí já vira propaganda. E quando a gente criava a empresa lá atrás, a empresa, ela usa inteligência artificial, ela está nesse universo de cripto, se você falasse 3 palavras mágicas, você valorava em 100 milhões. O que quer que você tivesse. Eu acho que a gente saiu um pouco desse universo mítico para uma coisa mais prática. Do tipo assim, entendi o que ele pode fazer por mim hoje. Afinal, tem até um vídeo que eu amo que fala assim, várias pessoas, eu usei inteligência artificial, nobody cares se você usou. Eu quero que o processo seja melhor, mais rápido, mais eficiente, que eu gaste menos dinheiro. Como você fez, não me interessa muito. Eu acho que a gente está nessa era do como você fez, não me interessa muito. Eu quero saber se tem performance. E aí a gente começa a olhar para essas inovações todas do ponto de vista de entrega. Então, assim, é óbvio que você começa seu universo digital e atendendo às suas novas demandas usando o chat GPT para perguntar algumas coisinhas. Todo mundo começou por aí, eu acho que não tem quem não tenha feito mais perguntas. Aí você começa a entender que, para além dessas perguntas, você pode criar estruturas, e eu gosto muito quando você fala do Figma, porque é isso, né? Eu acho que você começa fazendo uma pergunta e vendo se ele responde direito. Aí, quando ele respondeu direito e às vezes melhor que você, aí você fala assim, não, pera, alguma coisa tem, esse negócio tá articulado. E se, ao invés de eu pedir para fazer uma tarefa, essas tarefas todas que eu tenho na companhia que são repetitivas, eu treinasse, né, bots para fazer isso. Você começa a pensar de maneira estruturada, né? Eu acho que no universo de beleza e também para os outros universos, eu estou sempre muito conectada com o digital, eu acho que a gente está nessa era de pensar como é que a coisa pode te ajudar também. O que eu acho que é um desafio que é bastante recente e a gente está enfrentando a AI ela tem que fazer parte do teu processo, né? A inovação como um todo, qualquer coisa que surgir, a gente tem que aprender, interagir e extrair o melhor dela. Mas ela também não pode produzir coisas babacas, tá? O que eu estou dizendo, gente? Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço dessa tecnologia e formas inteligentes de usar ela, como você falou aí da arquitetura, do Figma, dos agentes e tudo mais, tem muita gente achando que ela vai fazer o trabalho dela. E não vai, galera. Não vai, tá? Mas, assim, não substitui o humano. Então, a existência da tecnologia, ela só reforça o nosso papel e qualifica o nosso papel. Simone, você está falando isso por quê? Porque, gente, eu nunca vi tanto texto de especialista no LinkedIn criado 100% por inteligência artificial. E assim, desculpa, o cara é um líder, eu conheço, eu trabalhei, eu sei que ele é foda naquele assunto, mas, pô, quando eu leio o texto dele, eu identifiquei um padrão. Não sei se vocês sabem, o texto escrito por inteligência artificial, ele repete nos 3 primeiros parágrafos um tema, ele dá uma enrolada no negócio. Então, assim, o meu ponto não é a pessoa não usar, ela achar que o trabalho dela vai ser feito por uma máquina. Quando, na verdade, o que ela deveria fazer é, quando você começa a escrever um texto, você tem uma fase de pesquisa. Pô, os bots podem pesquisar para você. Gente, levanta para mim quais são os dados relevantes do mercado de beleza de tanto a tanto. Procura para mim qual foi a empresa que se destacou. Levanta para mim um dado da Euromonitor sobre o mercado do Nordeste. Me traz tudo isso. Legal. Agora construa um raciocínio dizendo que
O mercado vem mudando. Tá? Se você der o prompt correto, você usa a inteligência para gerar uma coisa inteligentemente humana. Agora, se você pega textinho, que é o que eu estou vendo, e aí me dá desespero, porque eu conheço o profissional, eu sei que ele tem capacidade de falar daquilo muito melhor do que copiar um texto do ChatGPT. Ontem eu estava falando com uma amiga, eu falei, eu tenho essa apresentação de hoje, ela, você não conhece o Gama AI? Eu não sei se vocês conhecem, faz PowerPoint, tá? Aí eu falei assim, eu acho que eu já ouvi falar. Ela falou, gata, não faço mais apresentação. Eu boto no Gama e o Gama gera pra mim. Aí eu tive quase uma DR, falei assim, olha só, gata, ele fazer o negócio e começar por você, tá tudo bem. Agora, tu ir para uma apresentação, o que eu tô falando aqui, eu botar tudo que eu gerei no Gama AI, e eu não fiz o meu input humano, e aí eu não entendi, entendeu? Então, eu acho que o desafio hoje é usar essas tecnologias dentro da prática e a gente não subestimar a inteligência do outro. Porque assim como eu uso Gama AI e ChatGPT, você também usa. Então, rapidamente você vai perceber que o meu padrão de texto, se ele não teve intervenção humana, existe até uma ferramenta que você joga o texto, ele diz percentualmente quanto foi gerado por inteligência e quanto pelo ser humano. Nossa. Tem, galera, tem. Lá vem uma dedo duro. E aí, eu acho que se a gente não entender direito o papel, a gente vai sempre para extremos. Antes era bonitinho eu falar que usava, agora eu achei que eu sou espertão do rolê, eu pego o negócio pronto. E não é isso, gente. Eu acho que assim, o que a gente precisa é colocar essa máquina para trabalhar pra gente e a gente fazer o que a gente faz de melhor, que é um raciocínio que essa máquina não tem ainda. Por quê? Porque ele não tem a profundidade de dados que a gente tem. Então, acho que essa é a minha visão, assim, como usar com parcimônia, dentro do processo, de maneira inteligente e sem parecer que você descobriu, sabe, ouro e ninguém está sabendo, né? Isso só passa de ridículo, essa é a verdade. E por isso que hoje em dia, isso que a gente está fazendo aqui agora é mais rico do que fazer um webinar, porque a gente consegue trazer a vivência na prática, o olho no olho, perguntas aqui que surgiram sem estar no contexto, para trazer realmente a realidade da vivência de cada um e não ficar ali trazendo por ChatGPT, que pode ajudar a gente até a elaborar, mas não é ele que vai responder e trazer a vivência da experiência de cada um. Então, acho que é fantástico esse pensamento. E no pagamento? Ajuda, não ajuda? É seguro? É seguro, né? Só que a gente tem que cuidar muito com dados. Hoje no pagamento a gente lida com dados dos nossos clientes e terceiros, então a gente toma muito cuidado com isso. Né? São dados muito sensíveis. Mas falando muito da minha experiência, né, à frente da área de operações, uma área de atendimento, a gente cuida muito para manter o equilíbrio. Então, a que momento a gente faz ela trabalhar a nosso favor, em que momento a gente tem que pensar e tem que olhar pelo cliente, porque cada cliente é um cliente, cada cliente vai ter a sua individualidade, as suas necessidades, então tem que ter esse olhar humano. É muito legal colocar a IA para fazer atividades operacionais, então onde que eu vou reduzir o meu custo operacional, mas onde eu, né, como líder ali à frente de um time, eu tenho que estar tomando decisão e tenho que estar olhando para essa jornada desse meu cliente e estar pensando com um olhar humano. Então, acho que a gente usa muito a inteligência hoje dentro do Asas. Falando de operações, muito, cara, como é que eu dou informação para o meu agente entender de forma mais rápida o que está acontecendo com esse cliente, às vezes dá uma guiada, né, no agente do que ele pode fazer. Mas a gente nunca diz assim, essa vai ser a resposta final, vai ser gerada por uma IA. Então, porque a gente tem que entender a necessidade a fundo, né? A gente tem muita capacidade, como você falou, e a gente constrói um time forte para isso, para ter essa capacidade, tem essas skills. Então, é manter esse equilíbrio, né? Onde é que eu coloco para reduzir o meu operacional, mas quando que eu vou ter inteligência humana ali atuando a favor, principalmente olhando para o cliente e para a entrega de valor. Gente, eu queria dividir uma situação que aconteceu recentemente comigo, que vai muito de encontro com o que a Simone falou aqui agora. Eu tenho observado demais isso também. A mesma coisa, eu falo lentes brilhantes falando coisas que eu falo, gente, não é possível. Ou contratou uma assessoria de imprensa e ela estava fazendo isso, porque a gente vê muitos, inclusive CEOs de empresa que estão terceirizando isso, né, uma pena. Ou então a pessoa está fazendo e está desperdiçando mesmo, assim, eu já olho e já nem lembro.
Mas olha o que aconteceu, interessante. Eu estou construindo um time e eu estava com várias vagas abertas e eu tenho algumas vagas que são um pouco mais técnicas e tal. E aí, fazia às vezes uma entrevista rápida com a pessoa e aí a gente enviava um case para a gente entender mais a fundo algumas coisas técnicas mesmo, né? E, gente, vocês não acreditam o tanto de case que eu recebi de ChatGPT. Nossa. E aí, eu falo, gente, como que pode isso, né? Assim, então, assim, eu pegava, esse profissional, ele é muito bom nisso, mas essa pergunta, estranho que ele me respondeu. Isso aqui é estranho. Mas, às vezes, ele estava nervoso na hora da entrevista e tal. Beleza, no case, eu vou entender isso. Aí, vi um case de ChatGPT. Eu falei, pô, mostrou que a pessoa não sabe ou que ela tem uma insegurança. E alguns cases vinham muito simplificados, mas ótimos, porque eu entendi o raciocínio daquela pessoa. Então eu vim e falei assim, pô, raciocínio, isso aqui casa com isso. A fala com A, B fala com B, legal, a pessoa tem raciocínio, ela não entende do meu negócio, claro, mas ela tem um raciocínio lógico bom. Então se eu der um desafio, ela vai dar conta desse desafio. Eu só preciso direcionar. E aí, para mim, era muito melhor, eu aprovei muitos profissionais com cases muito simplificados do que alguns que me mandaram super robustos com cara de ChatGPT. Então, eu acho que tudo tem um limite mesmo e a gente tem essa percepção, né? Ainda mais a gente como especialista e tal, quando você recebe um texto dessa forma, né? Sim. Então, tomem muito cuidado, gente. É igual a apresentação para cliente quando usa AI também. Ela falha, a pessoa não sabe o que está a falar. E ela trava junto com a AI e aí você fala, meu Deus. Enfim, eu acho que para finalizar, a gente poderia ficar aqui muito tempo ouvindo, né? É muito bom esse bate-papo. Para amarrar o nosso próximo e último apresentação, que vai ser com a RD, como vocês fecham aqui dando uma dica, né, de performance, né? Eu acho que todo mundo aqui vive performance marketing na veia. Não tem como não vender hoje em dia sem pensar sobre isso. Vocês vivem isso em todas as marcas de vocês. E eu queria que cada um de vocês desse uma dica de como uma boa prática assim, que vocês vivenciaram, que façam sentido de SEO ou do próprio marketing patrocinado, que eu acho que é o que mais a gente tem visto, ou influencers, né, que tem virado um braço aí de marketing muito forte. Então, uma dica. Sucesso. Difícil, hein? Tem várias, né? Ainda mais várias, você. Infelizmente não tem bala de prata, aula nem mesmo. receita de bolo. Faz isso, vai dar tudo certo. Mas eu acho que é mais como dica, assim, né? Eu acho que, talvez comentando por influência, assim, né? Acho que tem uma métrica de vaidade que perdeu muita relevância, que é a questão de seguidores, assim, né? E alcance. Acho que há, sei lá, 5, 6 anos atrás era seguidor, pô, esse influencer essa influenciadora é grande, tem milhões de seguidoras, mas isso foi para água abaixo, assim, né? O número de seguidores é quase irrelevante, assim, acho que a Simone está falando bastante de TikTok, né? Você pode ter 20 milhões de seguidoras, mas seu conteúdo não chega em ninguém porque ele deixou de ser relevante. Então as coisas mudam muito rápido. Então, e aí toca um pouco muito de influência, né? A gente, essa pessoa tem 20 milhões de seguidoras, ela vai influenciar milhões de pessoas. Às vezes essa pessoa tem alcance, ou seja, realmente acessa pessoas, mas ela não influencia naquela categoria, né? Então, acho que beleza, acontece muito isso, né? Vou usar qualquer influenciadora grande, por número de audiência, eu vou influenciar a categoria de beleza. Mas se você for olhar com muito cuidado, aquela pessoa não tem influência nenhuma na categoria de beleza, né? Ou seja, o poder dela de persuasão, de fazer alguém consumir muito beleza, não tem nada a ver. Ela pessoalmente não tem conexão com a categoria de beleza, nunca falou sobre isso. Eu acho que os exemplos que a Simone trouxe da Bianca Rosa, tem vários casos, né? Mina Secrets, que é lá do Boticário. Essas pessoas estão há anos falando de beleza, elas vivem isso, elas começaram desde o zero, assim, sem ter seguidor, fazendo tutorial, do it yourself em casa. Então acho que assim, tem que ter muito cuidado quando usar a influência, né? Acho que há 4, 5 anos atrás era muito comum. Eu vi isso até de fundos, investidores, assim, você está usando influência como se fosse um grande diferencial. Assim, só de investir em influenciadores era um sinal que o negócio ia dar certo. E a real é que quem foi por esse caminho só perdeu dinheiro, assim, não chegou no caminho. Caríssimo. Então,
o poder da influência, ele de fato é muito poderoso, mas tem que ser feito com muita curadoria, muito cuidado. Assim, é muito fácil perder bastante dinheiro, assim, né? Investir e não ter retorno nenhum. Isso é uma dica. De ouro mesmo. Eu super concordo, e aí complementando, a Braia mesmo é um case disso, né? Uma marca que nasceu super digitalizada, é tudo internalizado, então eu acho que, até para dar um overview, assim, como que a gente montou lá esse esquema, assim, dentro da Braia, dentro do marketing da Braia. Então a gente tinha, tipo, 4 pilares, assim, que há uma frente de celebrities, os squads e tal, que eu acho que é super importante, se a marca tem grana para colocar e tal, causa uma awareness de marca importante, igual a gente tinha a Débora Seco, Galisteu, grandes nomes, e isso chama atenção, né? Na hora que a pessoa vê uma Galisteu ou uma Débora Seco, a pessoa chama atenção, nem que seja para a marca, às vezes nem preocupa com o conteúdo, mas realmente essas não são as que vão trazer conversão. Depois a gente vai para as macro e para as nano influenciadoras, que a gente tem mais poder ali também de aproveitar, às vezes, até uma onda que ela está surfando. Se você tem relacionamento, então a gente tinha em torno de 5.000 que a gente tinha bom relacionamento. Tinha um time que falava com elas todo dia um pouco e acionava de acordo com cada campanha que a gente queria fazer. Então, às vezes ela estava super no auge de alguma coisa, a gente já tinha relacionamento, a gente surfava naquele auge ali. As nano e aí também tem uma outra frente que são as criadoras ali de conteúdo, né? Também, as UGCs, a gente trabalhava muito para essas trendzinhas, então surgiu uma série nova, tá numa trend, o cabelo de dragão da série tal, a gente fazia com elas. E a gente usava muito elas também, que aí eu acho que isso é uma dica boa. Mercado de beleza, os criativos de vídeo funcionam muito bem, né? Então funcionam muito melhor, pelo menos nas minhas experiências, do que os estáticos. Então, a gente roda muito mais vídeo, tem muito mais conversão. E aí eu usava muito os materiais das UGCs para criar criativo de mídia. Tá? Então a gente fazia muito isso, e para elas era muito legal, às vezes a gente impulsionava também nas plataformas, porque às vezes elas são bem pequenininhas, e aí elas acham ótimo fazer um super conteúdo para que a gente impulsione e elas fiquem mais conhecidas. Então a gente fazia essa troca com elas ali, olha, se você fizer um super conteúdo a gente vai impulsionar. Então isso era bem legal. E trabalhar as nano, e também a gente estava trabalhando muito alguns perfis, não sei se vocês veem, porque tem umas influenciadoras que tem as dailies delas, né? Que é o perfil daily, que é fechadinho só para algumas amigas. O engajamento e a conversão desses perfis são altíssimos. Então a gente fazia uma curadoria, pedia para ter acesso, entendia com quem que ela estava falando ali, e essas eram as que mais convertiam. A gente teve muito sucesso de Black Friday, fazendo ação exclusiva em daily, né? E eu acho que é isso, assim, é entender a estratégia, o creator. Não adianta você colocar um creator que é de Instagram e impulsionar ele no TikTok, fazer uma ação no TikTok. Cada creator tem sua plataforma, né? E entender a estratégia para cada um ali, assim. E outra coisa, afiliadas também. A gente lançou o programa de afiliadas e em um mês a gente tinha 5.000 afiliadas já cadastradas. E elas venderam super bem. Então são meninas muito pequenas que estavam vendendo super bem, e tinha super grandes que são especialistas nisso, né? Que tem não sei quantos grupos de WhatsApp, de todos os outros canais aí. Elas tinham muito forte, mas a gente viu isso, tipo, afiliadas super grandes e umas pequenininhas, assim. E, gente, eu falo assim, pra vocês terem ideia, assim, eu tenho 1.000 e poucos seguidores lá no meu Instagram, tipo, meu Instagram é um Instagram super pequeno. E aí, na Black Friday, eu anunciei lá a Braé e tal, e eu fiquei entre as top 10 pessoas que mais venderam na Braé, na Black Friday. Então o pessoal ficou assim, Pri, como que pode isso? Eu falo, porque, tipo, a gente tem credibilidade, né? Então, às vezes, vocês fazerem como a menina tem 1.000 seguidores, ela vai fazer 200 vendas para vocês numa ação, do que fazer, às vezes, com uma super celebrity ou uma influenciadora super hypada que vai fazer 10, 5 ou nenhuma. Eu tive casos de algumas que não fez nenhuma venda, né? Maravilhoso. Bom, dica de performance, eu acho que é você entender o jogo rápido e as mudanças que vão acontecendo e se manter no controle. No controle, eu digo sem ser engolido pela vaidade de montei um negócio maravilhoso, tem influenciador falando pronto, tá resolvido, até o Guilherme está falando um pouco disso de Young, né? Não,
Agora a vida é TikTok. TikTok Shop vai salvar todos os meus problemas e é o que vai rodar. Ah, não, eu tenho uma celebridade, a celebridade vai resolver tudo. Eu acho que é sair desse mítico de que existe, por mais que eu concordo plenamente, não existe bala de prata, a gente fica buscando algumas coisas mágicas que não existem. E eu acho que você entender a contribuição de cada elemento na performance, a importância dos canais. Agora só se fala de influenciador, esqueceu do promotor em loja. Gente, promotor em loja também é influenciador. Ele está com o teu produto na mão, entendeu? Na frente do cliente, dizendo, esse aqui não, olha esse outro aqui. Pô, eu acho que onde é que a gente se perde no mercado brasileiro, é uma característica cultural nossa, é na consistência e na complementariedade. A gente se deslumbra fácil. Estou falando isso por mim também, tá? Você acredita muito fortemente no negócio, acha que está resolvido, e assim, não é. Você tem que entender o jogo, compor, então é importante o afiliado, a menina de 1.000 seguidores, mas é importante também o teu distribuidor estar comprado com a ideia, porque senão você tem todos os influenciadores do mundo, não tem ponto de venda nenhum, e aí a pessoa não vai comprar a 100% online, a celebridade não vai fazer o teu trabalho, é um pouco até o que eu falei da AI, né? Não existe um segredo único, existe você entender o jogo e estar no controle de todos eles. E não abandonar, né? Eu falo isso muito para as marcas que estão comigo. Elas se deslumbram com o negócio, resolvi, acabou o resto. Acabou, o Marcelo falou aqui muito bem da plataforma da Shopify. Gente, eu abri o dia falando sobre as mudanças todas para a gente voltar e entender o que a gente tem que fazer, porque nada do que a gente está fazendo vai deixar de existir. Vai ter sempre a criatura que não vai comprar na plataforma e vai no teu site. Então lá você tem que fazer o seu melhor trabalho. Assim como tem a loja física e tem o papel dela, o promotor e tudo mais. Então eu acho que usar de toda essa rede de maneira inteligente, dispersar o risco e se manter no controle é a chave de performance. Bom, gente, para fechar, eu gostaria de deixar de dica que vocês escolham bem os parceiros, né? Porque os parceiros também são uma peça principal da produtividade de vocês, da lucratividade, enfim. Em meio de pagamentos, parceiros que deem segurança para vocês, né? Quando der um problema, eu vou ter um bom atendimento, eu vou ter um suporte, eu vou ter parceiros que consigam me dar diversas formas de pagamento para eu fornecer para o meu cliente, que vão garantir o sucesso do meu carrinho. Então, o Asas pode fornecer tudo isso para vocês, né? Hoje a gente já tem uma série de ferramentas. Até tem as meninas ali do Asas, a Roberta, tá? Elas podem auxiliar vocês se vocês tiverem dúvidas. A gente já tem split de pagamentos, vocês falaram muito de influenciadores, né? Então, hoje a gente já consegue fazer isso de forma automática. Então, qual que é a porcentagem que fica para mim, que vai para o influenciador? A gente tem diversos meios de pagamentos também, é tudo automatizado. Então, além do pagamento, a gente tem uma outra série, mais ferramentas que podem auxiliar. A gente tem antecipação, nota fiscal integrada. Então, tudo para facilitar a vida do empreendedor, para que vocês possam realmente focar no negócio de vocês, não ficar pensando ali no meio de pagamento. E quando dá problema, a gente tem todo um time ali bem especializado, tanto da parte de fraude, que isso é muito importante, né? A gente sabe que a fraude, depois da pandemia, explodiu no Brasil. Então tem que cuidar muito disso, a gente tem todo um background com isso, a gente tem um time que dá suporte, um time de atendimento também que faz a diferença para poder apoiar o empreendedor nessa jornada. Muito bom, pessoal. Então, por aqui no painel, por hoje é só. Eu agradeço muito aqui, foi riquíssimo.